momento tamo junto nessa aí. E bora! Vamos falar um pouquinho de Deus? Vamos falar um pouco de Jesus? Vamos falar de algo que é tremendo e é maravilhoso? Vamos falar porque eu creio, eu acredito que Deus, Ele só tem o melhor na minha vida. Além dele ter o melhor na minha vida, ter o melhor na sua vida. E eu creio na vitória, sabe? Eu creio na vitória, eu creio na alegria. E eu creio que Deus, Ele só tem o melhor. E hoje vamos estar falando aqui numa passagem maravilhosa, numa passagem que é tremenda. Porque nessa passagem, além de ser maravilhosa, é que o cumprimento da palavra, ela vem se concretizando. E não é só isso não, sabe? Não é só isso não, porque Jesus, ele menciona algo aqui que vai acontecer. Quando Jesus falar com você, creia. Quando Deus falar com você, obedeça. Quando Jesus abrir algo tremendo que é chamado de amor, palavra de Deus, vida, alegria, o evangelho vivo, creia e acredita. Porque quando ele fala, as coisas acontecem. Igual aconteceu com Pedro. Hoje vamos falar de Pedro. Quem era Pedro? Você conhece Pedro? Pedro simplesmente era um discípulo de Jesus. Pedro se dedicava ao evangelho. Pedro esteve com Jesus a todo instante. Quando acontecia um milagre, Pedro estava lá. Quando espantava demônio, Pedro estava lá. Quando Jesus ensinava sobre o amor, sobre a alegria, sobre a vida, Pedro estava lá. Então Pedro esteve na mesa com Jesus em todo canto. Simplesmente foi um seguidor de Jesus nato. Olhando assim, vendo as palavras de Deus, vendo a Escritura, Pedro simplesmente foi amigo de Jesus. Ele foi amigo, esteve lado a lado com Jesus. Vendo as palavras de Deus, simplesmente morreria por Cristo. Não negaria Cristo. Não negaria Cristo. Esse é o tema que a gente vai falar aqui hoje. Porque esteve com Jesus, fez tudo com Jesus, mesmo assim negou Cristo 3 vezes. 3 vezes negou Cristo. Não bastava o que ele tinha passado com Cristo, o que ele viu que Cristo fez na vida dele e na vida de muita gente. Entenda uma coisa. Pedro ficou com medo. Ele tremeu na base. Essa é uma verdade, é uma realidade. Porque o ciclo estava fechando para ele também. Então ele ficou com muito medo e ele negou Cristo. Mas antes dessa mensagem aqui, quem já estudou a Bíblia Sagrada, sabemos que várias vezes Pedro falou para Jesus: você é meu melhor amigo, eu te amo, mestre, eu te amo, eu te adoro, jamais vou te largar, jamais vou te trair. Sabe quando foi isso? Foi na Páscoa, quando Jesus na mesa, ele falou ali: alguém aqui vai me trair, alguém aqui vai me negar. E chegou a um ponto que Pedro falou assim: eu, mestre, jamais faria isso com você. Eu jamais faria isso com você. Eu te amo, eu te adoro. E aqui na passagem de hoje, vocês vão ver que Pedro, ele negou 3 vezes Cristo. Ele negou. Em um dia, ele negou 3 vezes o mestre. Olha só, como é que pode? Como que a traição, ela vem de uma forma
que a gente não espera. Se você negou o seu mestre, o seu Deus, é traição. Você traiu a confiança dele. Você falou que não faria isso e aqui ele fez. É uma passagem tão tremenda que Jesus falou para ele: antes que o galo canta, você vai me negar. Você vai me trair. Vai negar o meu nome. E Pedro aqui falou assim: não vou negar. Porque eu te amo, você é meu amigo, você é meu Deus, você é o meu mestre. Você é tudo de bom e de maravilhoso especial. Você é topzera da galáxia. Essas eram as palavras de Pedro. Até ficar com medo. Com tanto medo, com muito medo. E acabou negando. Só que Jesus, ele veio para essas pessoas que nega Cristo, que tem medo, que é doente, que está com depressão, que está sofrendo, que está com todo tipo de enfermidade, de doença, de problemas. Jesus, ele veio para os doentes, não para os sãos. Por mais que Jesus esteve com Pedro, ele veio também para Pedro, porque ele sabia que Pedro iria fazer isso. Jesus, ele sabe todas as coisas. Qualquer coisa que você imagina, ele sabe. Ele sabe seu pensamento, o que você vai fazer. Ele está com a gente 24 horas. Sabe todo o nosso processo. Quem não sabe é a gente. Então aqui hoje, falei um pouquinho de Pedro nessa introdução, porque Pedro, simplesmente, ele amarelou. Quantas pessoas amarelam para Deus? Milhões de pessoas amarelam. Você sabia que tem gente que tem medo de falar que é crente? Tem gente que tem medo de falar que é de Deus, que é de Jesus, que lê a palavra, que vai à igreja. Isso já é negar Cristo também. Se você está lá dentro, se você segue o evangelho, você vai com a tua família na igreja, por que você tem vergonha de falar para as pessoas que você é crente, que você vai para a igreja? Tem gente que hoje em dia tem vergonha de falar que é crente. Tem vergonha de falar que vai para a igreja. Morre de vergonha. Isso não é vergonha, não. Isso aí é uma honra. É uma honra de falar que você é de Deus. Você é de Cristo. Porque quem fala que é de Deus, que é de Cristo, é porque tem consciência ainda. Que Deus, ele vive, ele existe e ele habita. Então é muito importante que a gente tem que estar atento à mensagem de Deus. Você pode ter as suas falhas. Você pode ter o seu maior defeito, mas você tem que ter consciência que Deus, ele existe. Isso é verdade. Tem que assumir que ele existe. Ele está em nossas vidas todos os dias. Eu creio, eu acredito. Se Deus não estivesse aqui, nem vivo eu estaria. Começa, para vocês verem, no princípio, o ser humano, Adão, a Eva, os filhos de Adão, Caim e Abel. Ali é o começo. Não começou só com Adão. Depois veio com a Eva, depois com os filhos. E foi crescendo a população. Para vocês verem que Deus, ele é tremendo. Somos a semelhança dele. É importante que sabemos disso. Uma vez que você conhece o Pai, fique com ele. Continua com ele. Adora ele. Porque ele só tem o melhor na tua vida. Então aqui Pedro, nenhum dia fizeram 3 perguntas para ele, para Pedro. Você conhece Jesus? Não. Eu nunca vi esse homem. Olha o que Pedro disse para a primeira mulher que perguntou para ele. Eu nunca vi esse homem. Eu não sei quem que é ele. Olha só. Uma vez que você está com uma pessoa que é evangélica, você frequenta aquele local, aquele lugar, você começa a carregar o jeito de falar deles. Você começa a carregar o andar deles, o jeito deles. Então, um cristão, você conhece só de ver. Eu, quando casei com a minha esposa, antes de casar com ela, eu já via que ela tinha um jeito de crente. Eu conheço só o jeito de andar, de vestir, de falar. O jeito de crente, de evangélica. A gente conhece as pessoas só de ver. Eu era mundão. Mas eu conhecia. É da igreja. É da igreja, é assim, é assim, é assim. É de Deus. É assim, assim.
Então a gente conhece quando a pessoa é crente. Não dá para enganar Deus. Não dá para enganar ninguém. As pessoas podem estar no mundo. Quando você começa a falar, ela sabe, esse cara é crente. Essa mulher é crente. Vai para a igreja. É assim. A gente conhece, não são as vestes, não. O jeito de falar, o jeito de pensar, agir, andar, praticar. Entrega a você, mano. É assim. E aqui não é diferente, não. Eles sabiam que Pedro era igual a Jesus. Eles sabiam, porque eles falaram. Você fala que nem ele. Você anda que nem ele. Mesmo assim, eles perguntaram para Pedro. Você conhece ele? Não. Tem certeza? Não, eu nunca vi ele. Nossa, eu fiquei tão triste quando vi essa mensagem, sabe? Eu fiquei tão triste. Eu queria até chorar, sabia? Mas eu não vou chorar, não. Deixa para uma outra hora para chorar. Eu queria chorar porque o que Pedro passou com Jesus foi todos os momentos. Todos os momentos ele estava ali. Ele viu o que Jesus fez. Jesus morreu inocente. Ele sabia todo o processo de Jesus, toda a caminhada. E Pedro, olha só, Pedro foi o único que andou sobre as águas. Ninguém andou mais. Por isso que eu falo para muita gente, sabe? É bom estar na caminhada com Deus. Porque Deus, ele faz cada coisa na nossa vida, cada coisa tremenda, que a gente fica maravilhado. E o que ele fez com Pedro? Andar sobre as águas. Meu Deus do céu, mano. Quem que teve esse privilégio de andar sobre as águas? Só Pedro mesmo. E mesmo assim, negou o mestre. Cara. Então aqui hoje, a gente vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. Já introduzimos um pouquinho, né? A leitura é fundamental. E se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo 14, do versículo 66 ao versículo 72. Alguns versículos poderosos da palavra de Deus. Poderosos. Porque aqui vai mencionar algo tremendo que aconteceu. E ainda acontece com muita gente. Porque tem vergonha de Cristo. Tem vergonha de Deus. Tem vergonha de falar que segue Ele. Mas graças a Deus, eu sigo Jesus. Eu amo Jesus. Eu adoro Jesus. A minha família segue Cristo. Segue Jesus. Ama Jesus. Porque todo final de semana, de domingo, nós estamos na igreja. Adorando, louvando e acreditando cada vez mais que a palavra, ela vem se cumprindo e vem se concretizando. Falta pouco. Falta muito pouco para essa palavra ser totalmente concretizada. Jesus fala que vai buscar o teu povo. Ele vai buscar. Creia e acredite. Então, Marcos capítulo 14. Pedro nega Jesus. Olha como chama o título hoje dessa mensagem. Pedro nega Jesus. Pedro ainda estava lá embaixo, no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Então Pedro estava no pátio, tinha umas empregadas, e ela apareceu ali. E o que ela fez? Preste atenção. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo. Olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré? Olha a pergunta que ela fez para Pedro. Só que Pedro, nessa hora, ele não lembrou que Jesus falou para ele que você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta. Você vai me negar. Nem passou isso na cabeça de Pedro. Porque rapidamente Pedro já falou para ela:
Olha só. Escuta só. Mas você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou dizendo: eu não o conheço. Não sei de quem você está falando. Olha como Pedro foi frio. Não só frio, ele estava com medo. Pedro estava com medo. Essa é uma verdade. Se não fosse isso, ele não ia negar. O medo era tanto que ele negou e não quis nem saber. Ele já falou na lata: eu não conheço ele. Aí foi a primeira vez que ele negou Cristo. Foi a primeira vez. Por todo o tempo que ele conhecia Jesus, o que Jesus fez pelo povo, fez por ele. Ele foi frio. Frio e medroso. Negou-se. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. E ele nem viu que o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Olha só. Uma empregada falou: este homem é um deles. Porque ele parecia com Jesus. O jeito dele. Então parecia ele com seguidores de Cristo. Não tinha como falar que não era ele. Todo mundo que via Pedro é um deles. Era muito tempo com Jesus. A caminhada foi muitos anos, muito longa. Não tinha como ele se esconder, o Pedro. Não tinha como. Mas ele achava que estava abafando, que estava conseguindo, que ia safar, não ia. Olha só. Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Aqui Pedro negou outra vez. Era a segunda vez que ele negava. Olha só, pouco depois, a pessoa que estava ali disseram de novo a Pedro: olha só. Aí negou a primeira, negou a segunda. Não há dúvida de que você é um deles. Pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço este homem de quem você estava falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Olha as palavras de Pedro. Com medo. Não tinha vergonha. Porque já estava falando as coisas sem pensar. Que Deus me castigue se eu não estiver dizendo a verdade. Olha só. 3 vezes que ele mentiu. 3 vezes que ele negou. E nas 3 vezes que ele estava com medo. Será que ele pensou em Cristo nessa hora? Será que ele pensou no Mestre? Sendo que na mesa, em alguns capítulos atrás, ele fala que amava o Mestre. Que ele adorava, que você é meu amigo. Jamais vou te deixar, que eu te amo. Nunca vou te trair. Então Pedro, aqui vocês veem que ele negou o Mestre. Tudo que ele disse na mesa era mentira. Simplesmente o medo tomou conta da vida do Pedro. Naquele instante o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou. Tá vendo? Pedro lembrou. Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito. Ele lembrou agora. Porque foi 3 vezes. Foi aí que caiu na mente dele. Que Jesus falou: antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. Aí que veio na mente dele: neguei Cristo. O Mestre tinha razão. Ele falou isso antes de acontecer. E aconteceu aqui. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cantasse 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Tá vendo? Não tinha como Pedro escapar. Sabe por quê? Porque todos ali
conhecia as pessoas só de ver quando era de Jesus, quando era seguidores, quando era de Cristo. Começou a chorar, mas mesmo assim, Jesus, ele perdoou Pedro. Perdoou Pedro, porque ele veio para as pessoas assim, que têm medo, que são medrosas, a que acha que não tem solução. Jesus vem para os doentes, para os sãos também. Então, essa é uma mensagem que eu deixei para vocês aqui hoje, no livro de Pedro. A gente vai ficando por aqui. É livro de Marcos, né? Um forte abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês. Não seja como Pedro, não. Seja diferente. Seja seguidores de Cristo. Porque Jesus, ele nos ama. Então, que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço a todos, amigos, colegas, conhecidos, internautas, aqueles que vão assistir esse vídeo, essa live. O momento é TMJ. Estamos junto nessa aí. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Uhul! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Agora eu fui!